Boa noite. Trazemos hoje um sinal de esperança para nossas famílias. Isso quem nos traz é o Luizinho, diretamente de Escalvado, estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Ô Rogério, então nós estamos aqui em Descalvado, conversando com o Tiquinho, que é o nosso representante do estado de São Paulo. Ele é responsável pela Secretaria de Formação. E ele até me presenteou com esse livro do Movimento Familiar Cristão, Conhecendo, Amando e Cuidando. Mas antes de mais nada, é interessante saber o que é o Movimento Familiar Cristão. O Movimento Familiar Cristão, ele é um movimento de leigos e leigas, e esse movimento ele está presente em nível mundial, um movimento que tem um trabalho muito grande na América Latina e especialmente aqui no Brasil, onde nós estamos presentes em praticamente todos os estados da Federação Brasileira. Você explicou o que é? O que nós precisamos saber para conhecer melhor esse movimento? Olha, para conhecer melhor esse movimento, o ideal é se aproximar da sua literatura. Ele tem uma literatura própria, são diversos livros que fazem a sua caminhada e, particularmente, nesse Conhecendo o Movimento Familiar Cristão, seria interessante citar aqui a revista Fato e Razão, que é uma revista própria e editada pelo Movimento Familiar Cristão, e essa revista ela traz toda a linha de pensamento, toda a ideologia do movimento familiar cristão no Brasil. Essa revista Fato e Razão, ela é editada pelo Conselho Diretor Nacional. Então, Tiquinho, você já falou o que é, já mostrou onde nós podemos conhecer, e para amar esse movimento, o que é necessário? Olha, Luizinho, a gente, para amar o movimento familiar cristão, na verdade, é fazer parte dele. Na verdade, é assumir o movimento familiar cristão, assumir os seus trabalhos, assumir tudo aquilo que o movimento ele pode nos proporcionar. E esse amando o movimento familiar cristão, na verdade, ele acontece no dia a dia, ele vai acontecer na nossa participação, na nossa presença, em tudo que o movimento realiza. E nós podemos dizer que o movimento realiza diversas ações pelo Brasil afora. Então o nosso amor pelo movimento, ele acaba acontecendo de forma espontânea e pela nossa participação no dia a dia do que acontece dentro do movimento familiar cristão. Bom, já sabemos o que é, conhecemos, já sabemos como amá-lo e cuidar. Como que fica isso? O cuidar, na verdade, é o zelo, né? Tudo aquilo que nós queremos bem, tudo aquilo que nós amamos, nós zelamos, né? Então, esse cuidar do movimento familiar cristão é zelar por ele, né? Nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós temos todo o cuidado para projetar esse movimento e o seu trabalho, porque o movimento familiar cristão, ele traz um trabalho muito gratificante que ajuda as famílias a se tornarem mais humanas. Zelo, você falou de zelo, né? Realmente eu acho que está faltando isso nas nossas famílias. E dentro desse zelo que você demonstrou pelo conhecimento seu que você tem pelo movimento, o que você destacaria? Olha, eu acho que seria interessante destacar o trabalho que é realizado e que acaba acontecendo sem o casal, sem o membro participante perceber, né? Acaba acontecendo um apostolado familiar muito intenso e também uma espiritualidade conjugal.
E eu acho que esse apostolado familiar e a espiritualidade conjugal faz a família muito mais feliz. E a família sendo feliz, ela acaba contagiando outras famílias que também acabam se transformando pela sua caminhada no movimento familiar cristão. Então eu gostaria de dar esse destaque, o apostolado familiar e a espiritualidade conjugal. Então, Tiquinho, eu fico muito grato com essa sua entrevista conosco, de apresentar essa oportunidade que as famílias têm de crescer na sua convivência. E quais são as suas considerações finais? Olha, eu gostaria de aproveitar esse momento que nós sabemos que estaremos chegando à maioria das famílias no nosso imenso Brasil. Nas nossas andanças, muito se pergunta o que o movimento familiar cristão faz, o que é esse movimento. Então, eu criei uma regra, vamos falar assim, para a gente poder responder o que é a ação, o que é o trabalho e o que faz o movimento familiar cristão. Eu gosto de dizer que o movimento familiar cristão, ele é pai. O que seria pai? Seria a abreviação de profético, apostólico e evangelizador. E eu também gosto de dizer que o movimento familiar cristão é mãe. O que seria mãe? Missionário, acolhedor e eclesial. Essa regra simples de nós decorarmos e guardarmos, ela traduz a essência do que é o carisma, do que é o trabalho do movimento familiar cristão. Agradeço de novo, Tiquinho, essa aula de cidadania, de fraternidade que você deu para nós hoje com esse movimento familiar cristão. E a gente volta para o estúdio com o Rogério. E Rogério, a gente tendo alguma novidade sobre o movimento, nós trazemos de volta. Vamos acompanhar mais 2 matérias sobre o MFC, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós, do Movimento Familiar Cristão da cidade do Rio de Janeiro, membros da equipe Zona Sul e da formação da cidade, viemos aqui para testemunhar o que consideramos os benefícios e as consequências de ser membro do MFC. Meu nome é Mariana Miranda, Cacilda Bruni, Márcio Fonseca, Malvina Fonseca, Lídia do Carvalho. Cláudio Carvalho. Vimos como benefício ter recebido uma formação cristã, pessoal, familiar e comunitária, com uma consciência crítica por meio de reuniões de equipe, retiros, palestras, sempre atualizados. O despertar da consciência do leigo para a sociedade. O fomentar da solidariedade, hospitalidade e o espírito de comunidade. Fazer amigos com os mesmos ideais. E enxergar o Cristo, além do culto, no mundo atual. Entendemos como consequência desses pertencimentos. Primeiro, comprometimento em assumir a missão do MFC implícita na sua pertença. Segundo, testemunhar nossa alegria como membro do MFC no trabalho com as famílias e a sociedade. Terceiro, viver a espiritualidade de Jesus entre os irmãos através do acolhimento, do perdão e da partilha. Por tudo isso, convidamos vocês a viver essa experiência. Olá, pessoal. Nós costumamos dizer que o principal compromisso e responsabilidade dos cristãos é o de evangelizar, isto é de anunciar com nossas próprias vidas o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova que Ele nos trouxe. Então, o movimento familiar cristão
é um presente para cada pessoa que dele participa, uma vez que se faz instrumento dessa evangelização. Portanto, quando a gente fala em compromisso e responsabilidade dos participantes do movimento familiar cristão, estamos falando da nossa missão como cristãos que somos. E quais são as finalidades do MFC? De uma forma bem simplificada, vamos ver, desenvolver ações visando a humanização, a evangelização, a promoção dos valores humanos e cristãos de pessoas e de famílias. Promover programas, atividades assistenciais de promoção humana para pessoas e famílias, especialmente focados nas crianças, nos adolescentes, nos idosos carentes. E, finalmente, promover ações de qualquer natureza em defesa da preservação ambiental. Nas muitas décadas de existência do movimento no país, muita gente já entendeu bem esse compromisso de promoção do bem. São várias as iniciativas espalhadas pelo nosso chão aí, que procuram colocar em prática, cada qual à sua maneira, as responsabilidades cristãs detalhadas nessas finalidades que a gente acabou de falar. E sem dúvida, o primeiro ambiente a ser beneficiado é o relacionamento conjugal e, como consequência disso aí, o familiar. A promoção de valores humanos e cristãos começa na família, com marido e mulher ajudando-se mutuamente no desenvolvimento como pessoas e também na prática do bem. Uma relação familiar fundada nos valores do Evangelho irá, mais cedo ou mais tarde, refletir-se na comunidade e na sociedade como um todo. Só para ilustrar o alcance desse compromisso, citar alguns exemplos de trabalhos do MFC. Produção de material para formação cristã e cidadã, que é estudado, discutido em encontros para essa finalidade específica. Alimentação e suporte pedagógico para crianças e adolescentes. Ensino de atividades artesanais e culturais também para crianças e adolescentes. Atendimento odontológico, psicológico de baixo custo a famílias carentes. Engajamento nos serviços paroquiais de preparação para o casamento, encontros conjugais, assistência a casais, liturgia e várias outras pastorais. Nas pastorais como um todo, né? Pessoal, nós vamos resumir dizendo o seguinte: quem participa do movimento familiar cristão é quem põe a mão na massa, quem acredita que assim pode contribuir um pouco para a construção do reino e assim fazer o nosso mundo um pouco melhor. Forte abraço para vocês, que Deus os abençoe. Olá pessoal, eu sou o Zildomar. Eu sou a Fátima. Nós somos de Tubarão, Santa Catarina. Estamos no Movimento Familiar Cristão há 18 anos e atualmente somos secretários do Senfor no Condir Sul. E hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do maior carisma do movimento, que é a acolhida. Como o próprio nome diz, Movimento Familiar Cristão, movimento de famílias. Para participar do movimento familiar cristão, basta ser cristão. Não é necessário que sejam casais. Pode participar do movimento pessoa solteira, uma pessoa separada, uma viúva, um viúvo, um casal de segunda união, bem como os casais casados, trazendo consigo seus filhos e toda a sua família, para fazer parte junto conosco das nossas ações e dos trabalhos que realizamos. Então, nós devemos transmitir às pessoas a alegria que sentimos em participar deste movimento, levando-o pessoalmente ou através das redes sociais, aproveitando para convidá-los a participar conosco, pois devemos querer aos outros o que é bom para nós. Sendo assim, nós queremos pedir a cada um de vocês que já é mefecista para que convide outras pessoas a vir participar conosco do movimento familiar cristão. E desde já, desejamos a todos paz e bem. Agradecemos a perseverança do movimento familiar cristão no desenvolvimento da cidadania e evangelização de outras famílias. Em breve voltamos com mais informações.